Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui com mais um vídeo onde iremos continuar abordando o tema da Terra plana. Hoje irei falar algo básico, ainda na sequência do que estamos tratando. Vou buscar falar tudo de uma maneira muito singela, muito simples, bem devagar. Não tenho pressa para estar realizando os vídeos, porque são muitas coisas. Aqui nos comentários apareceu um com a seguinte pergunta: fala sobre o sol da meia-noite. Calma, vamos devagar. Eu nem falei sobre o sol ainda. Eu apresentei o modelo da Terra plana no vídeo número 1. Falei sobre a criação do sol. No vídeo número 2 eu falei algo sobre o sol também, que você deve abandonar o que passaram acerca dele. Não é exatamente o que a ciência convencional ensina. Então eu não falei sobre o sol ainda. Então, como eu vou falar, por exemplo, de um fenômeno que ocorre tanto no Ártico quanto na Antártida, se eu nem sequer mencionei sobre o Sol ainda. Então vamos com muita calma. Algumas pessoas também me perguntaram, pediram para falar sobre a inversão do campo magnético. Vamos com calma, certo? Vamos tratar do campo magnético quando chegarmos aqui a partir do versículo 5 de Gênesis, a criação do campo magnético. E depois de analisarmos a criação e o funcionamento, o objetivo, o propósito do campo magnético, nós vamos buscar falar sobre a inversão dele, ok? Mas isso aí já tem que ser tratado com muita precisão, com muita cautela, porque nós vamos observar alguns fatos, alguns versículos proféticos, algumas referências escriturísticas que nos mostram que tudo que está escrito tem a ver com a inversão, ok? Então vamos com calma. Bom, obviamente nós não temos como abordar tudo que as escrituras sagradas dizem. Por quê? É porque ela não diz tudo. Na minha opinião, no meu ponto de vista, tudo que você precisa saber, as escrituras dizem. Tudo que precisava ser revelado já está aqui. Certo? Nada de profecias, sonhos, visões, nada de profetas com suas profecias, ou essas caravanas, campanhas. Eu vejo que não tem muito sentido, já que você possui uma Bíblia. Então, tudo que você precisa saber já está aqui. Mas você vai saber tudo que está aqui? Não. Nós nunca iremos compreender as Escrituras na íntegra, de forma plena, de forma completa. Por quê? Já que ela diz tudo o que nós precisamos saber, mas nós não sabemos tudo aquilo que ela diz, então ela não diz tudo aquilo que nós devemos saber. Não. Ela de fato diz tudo. Tudo que é a vontade de Deus, tudo que Deus decidiu nos revelar de acordo com a sua vontade, está aqui escrito. Então, por que nós não conseguimos entender alguns pontos? Porque a nossa mente é limitada. Lembre-se que somos pó. Lembre-se que nós somos pecadores. Só existe um que é santo. Só existe um que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E este alguém é ninguém mais, ninguém menos que o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre, nosso Rei e nosso Deus, Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação dos céus e da terra. Vídeo número 1, apresentei o que para vocês? Apresentei esse modelo, certo? O modelo da Terra plana. E eu não falei sobre um ponto importante na Terra plana. Não falei sobre isso aqui, olha. Está vendo este vão aqui? Eu estou dando um zoom na imagem, mostrando mais perto para você ver que tem uma espécie, um tipo de tubo que dá acesso ao céu dos céus, ok? Para você entender o céu dos céus, você vai precisar entender também a visão, terá que entender um pouco sobre o tabernáculo, que o tabernáculo é um tipo de representação disso aqui. Por quê? Não existia o lugar santo e não existiu o santo dos santos. Assim também existe os céus e existe o céu dos céus.
E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. No céu dos céus, assim como o Santo dos Santos, não é qualquer pessoa que pode entrar no Santo dos Santos, somente pessoas escolhidas. No céu dos céus também só pessoas escolhidas podem entrar, ok? Obviamente que após a vinda de Cristo, nós não iremos para o céu dos céus. Por quê? Vamos falar na inversão do campo magnético. Mas nós iremos para a nova terra criada por Ele, onde habita a justiça. Aqui nós temos o que chamamos de os portões do céu, ou pelo menos vamos colocar o tubo de entrada, a condução para os portões do céu, ok? Eu gostaria que você prestasse atenção hoje neste vídeo nos céus e na terra, e também nesse tubo que dá acesso aos portões do céu. No céu dos céus existe um ser que nós declaramos e confessamos como nosso Deus. Bom, aqui está a terra. O que vai acontecer quando Deus cria o campo eletromagnético que empurra essas águas para cima? Ainda vai ter mar aqui, só que com a criação do campo magnético ocorre também um aumento de pressão. Esse aumento de pressão vai empurrar as águas para baixo. Então, nas saídas do abismo, aqui, por isso que quando Deus ele disse a Noé que enviaria o dilúvio, ele também disse que romperia as fontes da terra. Por essas fontes da terra vieram as águas de baixo. E ele disse também que abriria as portas e janelas, ou comportas do céu, para também as águas de cima cair sobre a terra. Então foi uma inundação geral. Não vou usar inundação global, mas foi uma inundação total da terra. Mas quando Deus ele cria o campo eletromagnético, quando ele diz haja um ráquia e um haráquia, um domo e uma expansão, um espaço entre as águas que divide as águas, esse espaço cria uma pressão que empurra as águas para baixo pelas saídas do abismo para entrar então neste espaço. Aqui é somente água. Aqui colocamos essa imagem foi editada aqui para termos apenas uma visão. O que existe para cá? Água. O que existe para cá? Água. O que existe para cá? Água. E para cima? O céu dos céus e a presença de Deus. Ok. O que acontece? Quando essa pressão ela começa a causar o efeito de empurrar a água para baixo também, os continentes começam, a parte seca da terra começa a aparecer, a parte seca que Deus chama de terra começa a aparecer. Então, vamos entender que aconteceu algo semelhante a essa imagem, esse modelo. A parte seca aparece. Gênesis capítulo 1 diz isso. Versículo 6. Depois disso, Deus haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Ok. E então fez Deus o firmamento e separou as águas que estão abaixo do firmamento. Ainda tinha água aqui, cobrindo a parte seca. E das águas que ficaram por cima da terra. Ok. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Firmamento Deus chamou céu. Passava-se a tarde e a manhã e foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas debaixo da terra. E Deus viu que ficou bom. Então nós podemos entender que quando Deus cria o campo magnético, ele repele a água que é diamagnética para cima e cria uma pressão que empurra as águas para baixo também, saindo pelas saídas, pelo escoamento do abismo. Vamos usar essa expressão.
Essa parte seca, a concepção mais aceita é que era mais ou menos assim, olha, um único continente. Quando a água desce, aparece a parte seca. Só depois do dilúvio que ocorreu isso aqui, olha. Eu vou usar esse modelo globo aqui para ilustração, para entendermos. Aqui nós tínhamos um único continente que, com o passar do tempo, foi sofrendo alterações, certo? Até chegar no modelo atual de hoje. Agora preste atenção: terra, céu, entrada para os portões do céu. Gênesis 11, a Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Os céus, eles estavam aqui. Vamos construir uma torre que alcance os céus. Pergunta: como esses homens sabiam que existia a possibilidade de alcançar os céus? A resposta óbvia é porque todas as civilizações antigas sabiam que o céu tinha um limite. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Ok, eles disseram: nós não vamos ser espalhados. Versículo 5: o Senhor desceu para ver a cidade. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. Olha Deus contradizendo, indo na contramão do que os homens pensam. Muitos são os propósitos do homem, mas a palavra final vem da boca do Senhor. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso que é a torre. Eles estão com a intenção de chegar no céu, com a intenção de realizar algum mecanismo, alguma parafernália, algum equipamento para chegar aqui em cima. E Deus, o que Deus vai dizer? Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamada Babel, a antiga Babilônia, né? Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor se espalhou por toda a terra. Os planos de Deus foi na total contramão dos planos da humanidade. E um dos planos de Deus para impedir os planos da humanidade era de alcançar os céus. Olha, eles estão com um plano de construir uma cidade aqui, no meio da cidade uma torre que alcance os céus. Vamos fazer o seguinte: vamos impedir isso. O quê? Que os homens alcancem os céus, certo? A Torre de Babel mudou atualmente. A Torre de Babel hoje está travestida de satélites, foguetes e estações espaciais. O homem buscando meios de chegar ao céu. Vai guardando essas informações aí, quando nós falarmos de alguns temas mais polêmicos à frente, você já está entendendo. Tá certo? Então, as civilizações antigas, elas criam nisso, que o céu, que de algum modo eles podiam ter acesso ao céu. Vamos agora em Gênesis capítulo 28, o sonho de Jacó em Betel. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Não é de fato posto como muitos imaginam hoje. O sol havia se afastado daquela região, como vimos no vídeo número 1 sobre o movimento do Sol e da Lua, que vamos voltar a falar. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. Versículo 12: teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra
o seu topo alcançava os céus. O seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Preste atenção. Vamos supor que Jacó estava aqui, certo? E ele disse, e a Bíblia diz que ele deitou e teve um sonho com a escada que subia até o céu. E anjos subiam e desciam. Agora o versículo 16 em diante vai dizer: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. O que significa isso? Eu vou falar de uma maneira bem mais direta. É como se Jacó estivesse dizendo: essa escada que eu vi em meu sonho dá acesso até o portão dos céus, dá acesso até as portas do céu. Então nós passamos a entender isso aqui de maneira mais clara. O que nos apresentaram sobre a criação dos céus? Que no início de tudo existia uma partícula, uma molécula, algo do tamanho de uma ponta de uma agulha. E então isso entrou em colapso, estourou uma explosão chamada Big Bang. E então você surgiu do nada, de repente. Você foi, vamos dizer, uma obra do acaso. Você foi aquilo que o destino preparou. Logo, se não, o Big Bang não tivesse acontecido, você não estaria aqui hoje. O que o Big Bang ensina? O Big Bang vai ensinar que não existe um Deus criador, que tudo é obra do acaso. O que nós devemos entender? Primeiro ponto, que existe um Deus criador. O que você deve fazer então com a teoria do Big Bang? Jogar fora. Por quê? Porque essa teoria destrona Deus, tira Deus do seu trono, mostrando, não, Deus não criou nada, tudo surgiu através de uma grande explosão. Aí nós vamos para as Escrituras. Olha, no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Tudo bem, foi isso aqui que nos apresentaram. Aqui provavelmente é o Sol, e aqui não sei se dá para vocês verem a Terra, e aqui a Lua. Totalmente o oposto daquilo que nós vamos encontrar nas Escrituras. O Sol, a Terra e a Lua. Ok. O que nós devemos entender primeiramente? Que quando eu leio aqui para vocês sobre Gênesis, já gravei 2 vídeos com estes versículos. Eu não estou apenas falando para vocês aquilo que mais se aproxima das Escrituras. Eu estou falando para vocês de um Deus criador. Deus, ele possui inúmeros atributos: onipotência, onisciência, onipresença, transcendência, infinitude, imortalidade, santidade, triunidade. Deus, ele possui um atributo também chamado a capacidade de criação. Ele cria todas as coisas. Ele não cria as coisas e larga elas para lá, abandona a sua criação. Ele cria todas as coisas e mantém o controle de todas essas coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, tudo que nela há. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Ok? Então, quando eu leio aqui para vocês, Gênesis capítulo 1, olha, somente em Gênesis capítulo 1, tem 31 versículos esse capítulo. 31 versículos. Nestes 31 versículos, Deus é apresentado cerca de 50 vezes como principal agente criador. Ou seja, quando eu digo que Deus é o principal agente criador, significa que ele não recebeu instruções de terceiros, ele não recebeu influência de ninguém, e ele não precisou da ajuda de ninguém para realizar essa obra. Ele dependeu dele mesmo. Deus, ele é o próprio poder operante. Ele não é Deus porque tem poder, é porque ele é o próprio poder. Ele não é onisciente porque ele tem sabedoria, é porque ele é a própria sabedoria. E as Escrituras não estão apenas dizendo que Deus criou todas essas coisas, mas que Deus também mantém o controle de todas elas. Ou seja,
Nada foge do controle de Deus. Gênesis capítulo 1, 31 versículos, cerca de 50 vezes apresentado como principal agente criador. Não recebeu influência de ninguém. Normalmente, quando nós vamos fazer nossos projetos, você que é casado, ou você que está com algum plano de relacionado a empreendedorismo, viagem, qualquer que seja seu plano, o que você faz? Você consulta as outras pessoas. Olha, eu estou planejando fazer assim e dessa forma na minha casa. O que você acha? Você vai consultar um arquiteto, você vai buscar ver melhor as condições do solo para você construir a sua casa, o melhor lugar para viagem. Quando você vai ter um desejo de ter um filho, você planeja isso, então você faz consultas, busca informações, busca influências. Deus precisou de alguma influência na criação de tudo? Não. Ele é o principal agente criador. Por que eu estou dizendo isso aqui? Para mostrar que isso aqui que nos apresentaram não bate com as escrituras, meu irmão. Não tem qualquer similaridade ou associação. Então, quando eu leio aqui para vocês que Deus é o principal agente criador, de forma resumida, resumindo os 31 versículos de Gênesis capítulo 1, olha o que Isaías diz. É porque eu estou dizendo, Deus não teve influência. Ninguém deu conselhos a Deus para ele executar a obra da sua criação. Isaías 40, versículo 12. Quem mediu as águas na concha com uma mão? E com o palmo definiu os limites da terra. Aqui tem um limite, certo? Ou extremidade. Aqui tem outra extremidade. Num globo, existe extremidade? A resposta é não. Na terra plana, existe limite? A resposta é sim. As escrituras dizem que a terra possui um limite? Sim. E o globo não tem limite. Vai refletindo aí. Ou com o palmo definiu os limites dos céus. Quem jamais calculou o peso da terra? Aqui é a terra. Quem jamais calculou o peso da terra? E as colinas nos seus pratos. Aqui são as colunas, as montanhas. São sustentadas, toda a terra são sustentadas por pilares. Ok? Agora, quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou instruiu como seu conselheiro? Meu irmão, aqui olha, quando diz aqui, quem definiu limites para o Espírito do Senhor, a palavra que mais adequada seria ruach, que é Deus soprando ou Deus falando. Quando você olha para a obra da criação, você escuta a voz de Deus, o ruach, o Espírito de Deus. Quando você olha para o sol brilhando, você escuta a voz de Deus. Quando você vê a lua brilhando, você escuta a voz de Deus. As nuvens, as estrelas, a brisa, tudo isso é a palavra, o Espírito, o ruach de Deus soprando, ressoando sobre a terra. E as Escrituras dizem: a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento e lhe apontou o caminho da sabedoria? Versículo 15, olha, na verdade as nações, aqui embaixo, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Eu vou explicar. Isaías não está menosprezando e desprezando a criação. Não, muito pelo contrário. Ele está exaltando Deus vivo. Ele está dizendo que você não pode comparar a criação, por mais bela que seja, com Deus. Mas a criação anuncia Deus. Então ele não está desprezando a obra da criação. Porque ele estaria entrando em contradição, por exemplo, com o salmista que diz que a criação fala da glória de Deus.
O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós vamos ler aqui ainda. E o que diz? Que Isaías está dizendo, essa criação, por mais bela que seja, ela não pode ser comparada com o Deus dos céus. O versículo 21. Será que vocês não sabem? Deus perguntando. Nunca ouviram falar? Nunca ouviu falar o quê? O que nós não sabemos? O que nós nunca ouvimos falar? Não lhes contaram desde o princípio? Qual o princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio do Gênesis. Isso. Não lhes contaram desde o princípio? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Meu Deus, o versículo é muito claro. Vocês não entenderam como é que a terra foi fundada? Não entendi. Como assim? Vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhe contaram desde o princípio o que aconteceu lá? Então o versículo 22 vai responder, meu irmão. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. E ele estende os céus como um forro. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Meu irmão, vamos observar algo aqui. Eu estava com o propósito de falar neste versículo sobre os céus e a terra, mas eu vou deter apenas no céu neste momento, sobre a obra da criação de Deus, porque nos apresentaram isso aqui, nos apresentaram uma obra do acaso, só que as escrituras dizem, não, nada surgiu do acaso. Por quê? Porque existe um Deus criador, existe um Deus que cria todas as coisas e ainda controla, domina todas essas coisas. Isaías, capítulo 55, versículo 8 em diante, olha. Por que Deus não pediu conselho para ninguém? Por que Deus não pediu intervenção ou instrução ou não buscou influência de terceiro para ninguém? Por quê? Primeiro ponto, porque não existia ninguém para Deus buscar conselho, a não ser a sua própria sabedoria, o seu próprio Espírito, que conhece até as profundezas do conhecimento de Deus. É o que diz em Romanos e também em Coríntios. Então, não tinha, além de não ter ninguém para aconselhar a Deus, se existisse alguém dentre os anjos, ou até mesmo algum outro ET, né? Se existisse algum extraterrestre, algum ser de outro planeta aí, não tinha capacidade, meu irmão, de instruir Deus. Por quê? Pois os meus pensamentos, Isaías 55, verso 8, não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os céus. Quais céus? O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu são mais altos do que a terra. Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Pergunta: você já viu alguém chegar nos céus? Não. Tudo isso é mentira que te apresentaram, que o homem foi à lua, que o homem foi no espaço, mandou sonda para Marte. Não creem nisso, porque as escrituras dizem, primeiro, que o campo eletromagnético empurra tudo para baixo, no que quando chega em uma determinada camada, você tem a troposfera, você tem a estratosfera, você tem a mesosfera. A partir desse momento da mesosfera, quando você vai, se você conseguir passar da mesosfera, entrando na termosfera, você explode, é consumido. O plasma meu irmão, chega a 1000 graus essa temperatura. Então Deus está dizendo, assim como os céus é mais alto do que a terra, assim também são os meus caminhos diante dos vossos caminhos, os meus pensamentos diante dos vossos pensamentos. Pergunta, olha a comparação. O homem já chegou no céu? Não. Então é impossível, assim como é impossível o homem chegar no céu, o homem também entender os caminhos do Senhor. Assim declara, como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra,
e fazendo brotar e florescer, para eles produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Meu irmão, na criação, quando Deus diz haja, essa palavra cumpre um propósito. Tudo que Deus criou está estabelecido e cumpre o propósito. Olha o que diz no Salmo 148. Salmo 148. A palavra, o ruach, o Espírito de Deus, soprando na criação, soprando e ordenando no momento da criação, cria todas as coisas, e essas coisas elas vão cumprir o propósito para qual essa palavra foi enviada. Salmo 148. Louve ao Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os exércitos celestiais, louvem-no o sol, louvem-no a lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem-no todos eles o nome do Senhor, pois ordenou. Olha a palavra sendo enviada. Ele ordenou, ele soprou o Espírito e logo foram criados. Salmo 33, rapidamente. Eu vou voltar para o Salmo 149 aqui de novo. Salmo 33, verso 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Aí voltamos para o Salmo 148. Louvem todos ele o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais se mudará. Eu não sei como algumas pessoas não entendem isso. Eu não sei como algumas pessoas não compreendem isso. Isso aqui é a palavra de Deus sendo pregada na terra. Você olha para a criação, o sol está brilhando para mim. Não, para você não. Olha a lua brilhando, essa lua bonita, toda cheia, brilhando para mim, para você não. Nossa, que brisa fresca. A gente estava precisando. Não, não foi feito para você, porque a glória não é sua. Tudo isso foi feito para a glória de Deus. A palavra de Deus é enviada, cumpre o propósito para o qual foi enviada. Tudo para a glória dele. Então, quando você ouvir um passarinho cantando, um cachorro latindo, a árvore dando os seus frutos na estação certa, o sol passando sobre a terra, a noite chegando, o dia nascendo novamente, não é porque você merece. Nós não merecemos isso, mas tudo foi feito por Ele, para Ele e para a glória dele. Bom, vamos observar algo importante no Salmo 19. Os céus. Quais céus? No princípio criou Deus os céus. Primeiro céu. Tem um argumento que diz que o primeiro céu é somente até onde os seres vivos conseguem chegar. Os pássaros, se o homem porventura consegue chegar a uma determinada altura, é até aí que Deus permitiu o primeiro céu, onde estão, por exemplo, vamos dizer, a troposfera. A troposfera e o início antes do fim da estratosfera. Eu acredito que é até onde os aviões conseguem chegar. E se ir até a mesosfera? Não consegue. Não consegue. Ele é forçado para baixo. Se conseguir passar, explode, é destruído, é consumido, fumegado. E por quê? Porque nós estamos entrando em uma outra camada, o segundo céu, onde estão os astros. Os astros, entre aspas. Os luminares, ok? E a Bíblia diz que os céus, então nós temos também o terceiro céu, que é a morada de Deus. E os céus declaram a glória de Deus. O firmamento, Haráquia, o Haráquia, proclama a obra das suas mãos. Meu Deus, irmãos, quando você olha para o firmamento, olha para as estrelas, para o sol, olha para essa criação, você está vendo a própria criação proclamando as obras das mãos de Deus. Um dia fala isso, a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Ou seja, quando a criação cumpre o propósito para o qual foi criado e ordenado, está
falando disso, da glória de Deus, proclamando a glória de Deus em toda a criação, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Meu irmão, vamos observar aí algo. Você já ouviu o sol falando? Só se for na mitologia, nas mitologias que existem por aí, nas lendas, na historinha para crianças. O sol falando, você já viu a lua falando? Você já viu estrelas falando? Você já viu as gotas da chuva e montanhas falando? Não, você não vai ver isso na realidade. Mas as Escrituras dizem que essas coisas falam. Peraí, então a Bíblia está contando uma história infantil? Não. O que essas coisas estão gritando, estão proclamando? As obras da criação da mão de Deus. Então não tem como alguém negar a existência de Deus, porque quando você olha para o sol, você vê um Deus criador. Não que o sol seja um Deus, nós ainda vamos falar sobre isso, o motivo porque o sol está no centro do modelo heliocêntrico, tá certo? Vamos falar sobre porque o sol precisou estar no modelo heliocêntrico, e isso tem muito a ver com Deus Sol, tá ok? Mas quando você olha para o sol, você vê a existência de Deus. Quando você olha para a lua, você vê a existência de Deus, as estrelas, as nuvens. Por quê? Porque essas coisas falam que existe um Deus. Como? Um dia fala a outro dia, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. A criação, meu irmão, cumprindo o propósito. E as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Presta atenção. Versículo 6. Sai de uma extremidade dos céus. Um globo tem extremidade? Não, não tem extremidade. Uma terra plana tem extremidade? Tem extremidade. As Escrituras falam do limite ou extremidade da terra? Falam. Qual dos dois modelos apresenta extremidade? Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa o seu calor. Então o versículo 6 vai explicar o versículo 5, que ele é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira. O que é essa carreira? Onde o sol passa, ele ilumina. Aí vai dizer, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Ou seja, quando você olha para isso, quando você escuta essa voz ressoando, revigora a alma. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Agora, o que são os testemunhos do Senhor? Romanos capítulo 1, verso 18 nos dá uma noção básica. Olha, portanto, a ira de Deus é revelada da onde? Dos céus, contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Ok. Que suprimem, sufocam, que camuflam a verdade pela injustiça. Ao meu ver, isso é uma verdade. Por quê? Porque além de passar em qualquer experimento, tem a ver com a palavra de Deus. Segundo, eles suprimem essa verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer, meu irmão, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então não tem como você dizer que Deus não existe. Não tem como você dizer que Deus não existe. Por quê? Porque o que é manifesto de Deus se pode conhecer, porque Deus já manifestou. E ele vai dizer, o versículo 20, pois desde a criação do mundo, lá no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Como é que eu vou ver os atributos de Deus que são invisíveis? Como é que eu vou ver a natureza divina de Deus de maneira clara? O versículo responde, meu querido, olha, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Como é que eu vou ver Deus? Coisas criadas. Por quê? O firmamento fala das obras das suas mãos. Isso aqui ressoa a voz de Deus. Isso aqui prega o Evangelho. Isso aqui fala que existe um Deus. E vai dizer,
ainda que nós compreendemos os atributos divinos de Deus, ou seja, que só existe alguém que pode criar todas essas coisas, um ser todo-poderoso, supremo, um Deus que tem a capacidade de criação e de manter a sua criação. Então, tendo sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens, nós, somos indesculpáveis. Indesculpáveis em que sentido? De dizer que não existe um Deus. Por quê? Porque tudo o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, entre nós, é manifesto para nós, porque Deus nos manifestou. Ah, Deus não existe. Não, você está errado, porque Deus já manifestou a existência dele. E por último, através de Cristo Jesus, seu Filho. Uma certa vez, uma pessoa que não crê na existência de Deus, um ateu, ele me disse, Deus não existe. E eu disse, e você é um nécio, porque a palavra de Deus diz que o nécio disse no seu coração, Deus não existe. Encerrei ali o assunto. As Escrituras é a nossa única e suficiente regra de fé e prática. Você deve crer naquilo que ela diz, e você deve exercer aquilo que ela te diz e te ordena a exercer. Fora disso, você vai estar indo além das Escrituras. O que Paulo disse aos Coríntios: amados, irmãos, essas coisas apliquei a mim, a Apolo, por amor a vocês, para que entendam o que significa. Não ultrapasseis o que já está escrito. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Então, não tem como alguém dizer, ter ousadia, senão a estupidez, dizer que Deus não existe, porque Deus se manifestou através das coisas criadas. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal. Qual a glória do Deus imortal? A criação sendo revelada, meu irmão. Toda essa obra da criação, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. São os ídolos. São os ídolos. Por isso que Deus, ele sempre associa um ídolo, quando ele sempre repreende os homens por seguirem ídolos, e sempre, não sempre, mas na maioria das vezes, coloca o que ele faz e o que os ídolos não fazem. Por exemplo, vamos voltar a Isaías, rapidamente, para a gente ter uma compreensão melhor. Isaías 40. Nós falamos que ninguém ensinou a Deus, ninguém deu conselho ao Senhor, e o versículo 18 vai dizer: com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? As Escrituras dizem que os homens ignoraram a Deus e passaram a servir mais a criatura que o Criador, formando imagens de homens, répteis, quadrúpedes e pássaros. Ok. Então as Escrituras estão dizendo: com quem vocês compararam a Deus? Com esse pássaro? Vocês compararam a Deus com esse sol, criando um Deus sol para vocês? Vocês irão comparar a Deus com um elefante, uma vaca, uma folha? Com o quê? Como poderão representá-lo? Com a imagem que o artesão funde e que o ourives cobre o ouro, e para a qual modela correntes de prata? Ou como o ídolo ou como o ídolo do pobre, que se pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Aí Deus vai dizer, vai fazer a comparação. Com o que você vai comparar a Deus? Com esse controle aqui? Esse controle aqui é a representação do meu Deus. Ok, então nós vamos ver se ele é o verdadeiro Deus, ou o Deus dos céus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é esse Deus verdadeiro. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, por cima da cúpula do céu, por cima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e a arma com uma tenda para neles habitar. É com isso aqui que você está comparando esse Deus? Você é um louco. Trocou a glória de Deus, a imagem de Deus, por imagens feitas segundo o coração. Vamos aqui em Jeremias rapidamente. Jeremias 10, versículo 11. Preste atenção, meu irmão. No versículo 10 vai dizer que Deus é o Deus da verdade. Em algumas traduções vai trazer a expressão o Deus verdadeiro. Olha,
mas o Senhor é o Deus da verdade. Ele é o Deus vivo. Ok. Aqui está o suposto Deus. Aqui está o suposto Deus que foi criado, olha, lá atrás. Aqui está o suposto Deus que foi criado. E domesticar a população para aceitar esse Deus como centro, ok? Ok. Só que as Escrituras vão dizer, mas Deus é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Versículo 11, é aqui que nós vamos entender por que isso não pode representar Deus. Digam-lhes isto: estes deuses não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Como o vídeo está ficando muito longo, eu poderia gravar pelo menos umas 5 horas falando sobre isso aqui. Mas eu vou encerrar o vídeo aqui com o que o apóstolo Pedro disse. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Vai dizer assim, o dia do Senhor. Ok. Antes de tudo, sabe que nos últimos dias surgirão escarnecedores. Eles olham para a verdade e começam a rir. Isso é loucura, isso é estupidez. E eles olham para as Escrituras e dizem, isso não existe, isso é filosofia, isso é simbologia, isso aqui é mito, isso é uma lenda. E as Escrituras dizem, antes de tudo, sabe que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio do mundo. Aí as Escrituras vão dizer, mas eles deliberadamente ignoram isso. O que eles ignoram? Que há muito tempo, pela palavra de Deus, meu irmão, olha o decreto, ele falando e ordenando, olha o Espírito soprando, que há muito tempo, pela palavra de Deus existem céus, 1, 2, 3, e terra, esta terra formada da água e pela água. Em algumas traduções vai dizer, e no meio da água subsiste. Então a terra está no meio da água, água embaixo, água em cima. E vai dizer, e pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído pelo dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, inversão do campo magnético, vamos falar, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Eu não vou ler o versículo todo para não dar spoiler. Versículo 5. Eles de propósito ignoram isso, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste. Não é que eles não conhecem, que eles não sabem. Eles têm um entendimento, eles compreendem, eles entendem perfeitamente, mas de propósito ignoram essa verdade. E as Escrituras dizem que o fim destes homens já está decretado há muito tempo. Por que o tema da Terra plana irrita muitas pessoas? Confronta e ameaça muitas pessoas. Porque muitos estão incomodados com a Terra plana? Porque é uma verdade bíblica que foi suprimida pela injustiça dos homens. E os homens não conseguem absorver a verdade bíblica. Os homens não vão conseguir. Você fala da Bíblia para as pessoas, das verdades escriturísticas, e eles simplesmente ignoram isso. Eles simplesmente suprimem essa verdade. Eles camuflam, eles ignoram. Porque a verdade bíblica para eles é ameaçadora. Então, se você está assistindo este vídeo,
Pode ser que você ainda não tenha um entendimento devido a nunca ter sido ensinado sobre isso. Pode ser que você já ouviu isso, mas ainda está ignorando de propósito. Mas pode ser que você já tenha ouvido sobre essa verdade e tenha aceito ela. Bom, queridos, vamos ficar por aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas o conteúdo, ao meu ver, ficou bom. Para mim foi muito edificante. Por quê? Porque assim como o Salmo diz, revigora a alma. A verdade, o testemunho do Senhor revigora a alma. Ok? Para você que está ingressando agora no conceito e modelo da Terra plana, passe a estudar mais e ver se o que a ciência está dizendo está em conformidade com as Escrituras. Então você vai ter que observar os dois pontos. O que a ciência convencional diz e o que a ciência que defende o modelo da Terra plana diz. E o que você vai ter que fazer? Vai ter que observar nas Escrituras o que as Escrituras defendem, tá ok? Deus te abençoe, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo, graça e paz.